A Flor e o Crepúsculo. Capítulo 1. O retorno da noite. Ela surgiu ao cair da noite, no meio da calçada abandonada da velha cidade, envolta em um vestido rodado que parecia flutuar em câmera lenta. O perfume que exalava era como um feitiço antigo, um convite impossível de resistir. Mais de 300 anos haviam se passado desde a última vez que eu pisei na luz da lua. Um exílio que suportei pelo nome dela. Hoje vesti-me com o rigor da época esquecida, esperando que a máscara do tempo me devolvesse um pouco do que fui. A distância não foi suficiente para apagar a imagem da minha linda Flor, mas ao vê-la falando e sorrindo para outro, meu coração vazio sentiu o peso do ciúme. A presença daquele homem era uma afronta e eu não podia permitir. Silencioso movi-me entre as sombras, a imortalidade moldando meus passos na escuridão. Capítulo 2. O encontro proibido. Ela virou-se para mim com olhos curiosos, que não sabiam quem eu era, mas sentiam o peso do desconhecido. Quem é você? Sou aquele que espera por você desde sempre, respondi. Minhas palavras um sussurro carregado de séculos. Mas as confusões se entrelaçaram rapidamente. O homem ao lado dela tentou interpor-se, sua coragem desmoronando sob o frio da minha presença. Quando uma terceira figura emergiu das trevas, uma mulher com olhos negros e sorriso gélido, percebi que meu amor não era o único em jogo. A Flor, assustada, não compreendia os fios invisíveis que nos prendiam naquele destino. Capítulo 3. Correntes invisíveis. A mulher sombria tocou a Flor, e uma dor silenciosa estremeceu no rosto dela. Era a marca do tempo, o preço que poucos veem, mas que todos pagam. Tentei afastá-la, mas era inútil. Eu era uma sombra, preso entre o passado e o presente, e o verdadeiro poder pertencia àquela que agora segurava minha amada em suas mãos frias. Ela sussurrou meu nome, perdida entre memórias que não eram suas. Precisamos fugir, implorei, mas a noite respondeu com trovões e risos cruéis. Capítulo 4. A escolha da Flor. Diante da inevitabilidade, minha Flor fez sua escolha. Sem hesitar, entregou-se à mulher sombria, como se abraçar a própria morte fosse sua única saída. No instante em que desapareceu, o vazio tomou conta de mim. A escuridão se fechou em torno do que restava de esperança. O destino me condenava a ser o guardião do que perdi, condenado a vagar na busca de um fantasma que poderia nunca mais retornar. Capítulo 5. Séculos de busca. Os anos se arrastaram, os séculos se fundiram em uma longa noite sem fim. Eu caminho entre as cidades, observando o mundo mudar, enquanto carrego a maldição de um amor perdido. Cada sombra traz um sussurro dela, cada perfume desperta uma lembrança que quase me consome. E no silêncio das madrugadas, ouço sua voz, tênue, distante, chamando meu nome, convidando-me a não desistir. Capítulo 6. Ecos do passado. Minha existência tornou-se uma dança macabra entre memórias e sombras. Às vezes, era como se ela estivesse diante de mim, um sussurro no vento,
um brilho fugaz na escuridão. Outras vezes, a solidão esmagava minha alma como uma tumba. Nas noites em que o mundo dorme, vagueio por ruínas esquecidas, buscando fragmentos do passado que possam me levar até ela. Velhos diários, cartas amareladas, relíquias perdidas, tudo é pista para a flor desaparecida. Mas a mulher das trevas, a guardiã do destino, sempre ronda. Sinto seus olhos frios me observando, um lembrete constante de que a maldição não é apenas minha, é nossa. Capítulo 7. O espelho quebrado. Uma noite, encontrei um espelho antigo, empoeirado, escondido numa cripta abandonada. Ao olhar meu reflexo, vi mais do que a figura pálida de um vampiro. Vi os olhos da flor refletidos atrás de mim. A imagem se fragmentou e, em cada pedaço, uma lembrança se perdeu. Por que você insiste em me procurar? Ela sussurrou através das sombras. Porque enquanto eu existir, você existirá em mim. Respondi. Mas o espelho quebrou, espalhando fragmentos pelo chão, assim como a esperança que eu ainda carregava. Capítulo 8. A voz da lua. Certa madrugada, quando a lua cheia iluminava as ruínas do que antes fora um jardim, ouvi uma canção. Era ela, cantando no vento, uma melodia triste que arrepiava a alma. Segui o som, até que encontrei uma clareira oculta, onde uma figura espectral flutuava entre as flores mortas. Por que você não me deixa partir? Perguntou a voz um lamento. Porque nosso destino é entrelaçado, mesmo que os fios estejam emaranhados. Respondi, estendendo a mão. Ela hesitou, o rosto uma máscara de dor. Se você tentar me prender, ambos estaremos condenados. Antes que eu pudesse responder, a mulher das sombras reapareceu, fechando o círculo de trevas ao nosso redor. Capítulo 9. A verdade oculta. Naquele instante, compreendi a verdade cruel. A flor não era apenas um amor perdido. Ela era uma chave. Uma chave que podia libertar ou aprisionar a mim, a ela, e a uma maldição antiga que transcende o tempo. A mulher sombria era a sentinela desse segredo. Uma criatura nascida da dor e da vingança, destinada a garantir que a flor jamais fosse livre. Você deseja o impossível. Disse a guardiã. Quebrar o ciclo é destruir a si mesmo. Mas eu estava disposto a pagar qualquer preço. Capítulo 10. O sacrifício da noite. Sob a lua cheia, fiz o que nunca pensei ser possível. Ofereci minha imortalidade em troca da liberdade dela. Leve minha eternidade, mas devolva-lhe a vida. A mulher das sombras hesitou, e então sorriu com uma malícia antiga. Muito bem, vampiro. Seu sacrifício será sua salvação. Disse, puxando a flor para a escuridão. Eu senti meu corpo se desfazer, o frio da morte me consumindo. Mas antes do último suspiro, vi sua mão acenando para mim, livre, viva, sorrindo. E então, a noite me engoliu. Capítulo 11. O alvorecer dos mortos. Quando meus olhos se abriram, não era mais sombra, nem monstro. Eu era um homem mortal, com o peso da vida e o medo da morte. A flor estava ao meu lado, sua mão entrelaçada na minha, lágrimas brilhando em seus olhos. Estamos livres, disse ela, mas seus olhos escondiam um segredo. O sol nascente iluminava a terra, mas também revelava o verdadeiro preço do sacrifício.
Nossas almas estavam presas entre mundos, condenadas a vagar entre a vida e a morte, para sempre sussurrando nos ventos da madrugada. E no silêncio do alvorecer, compreendi que o verdadeiro horror não é a eternidade, mas a liberdade que nos prende. Capítulo 12. O peso da liberdade. A liberdade que conquistamos tinha um preço invisível. Não éramos mais vampiro e flor imortal. Éramos humanos presos entre dois mundos, nem vivos nem mortos, sombras caminhando ao sol. Sentia o coração pulsar, a respiração incerta, mas também a fragilidade que me apavorava. Ela, agora de carne e osso, parecia radiante, mas seus olhos continham uma sombra que só eu poderia compreender. Por que está triste? Perguntou-me numa noite silenciosa. Porque amar você é também carregar a maldição de não poder protegê-la, confessei. Ela sorriu com uma ternura que doía. O amor verdadeiro sempre carrega um fardo. Capítulo 13. O sussurro da sentinela. Enquanto lutávamos para entender nosso novo destino, a Mulher das Sombras reapareceu, não mais como inimiga, mas como guardiã de um equilíbrio tênue. Vocês escaparam da maldição da eternidade. Disse sua voz um sussurro gelado. Mas não do ciclo que os mantém ligados. Ela explicou que nossa ligação era uma anomalia temporal, o amor que transcende a morte, mas que traz caos à ordem natural. Vocês não pertencem a este mundo, nem ao outro. Concluiu. Para se libertarem, um deve morrer para sempre. Capítulo 14. Entre o desejo e a destruição. A revelação destruiu o que restava da esperança. O amor que nos salvou tornava-se agora a sentença. Ela segurou minha mão, firme, olhando nos meus olhos. Se eu morrer, seu coração se partirá. Se você morrer, minha alma se perderá. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer palavra. Decidimos lutar contra o destino, mesmo sabendo que a maldição nos puniria. Capítulo 15. O último crepúsculo. Numa noite onde a lua parecia mais vermelha, fomos atraídos de volta ao lugar onde tudo começou, a cripta onde me tornei sombra. Lá, um ritual ancestral se desenrolava, prometendo a quebra do ciclo. Mas o preço exigido era nossa escolha final. Poderia salvar minha amada e desaparecer para sempre, ou deixá-la partir e condenar-me à solidão eterna. Não quero que escolha por mim. Disse ela com lágrimas brilhando. Mas se for para um de nós morrer, que seja eu. Não, insisti. Eu sou o monstro. Você merece a vida. Capítulo 16. O sacrifício final. No último instante, quando o ritual atingia seu ápice, a Mulher das Sombras reapareceu para interferir, seu rosto uma máscara de tristeza. Vocês desafiaram a morte e a vida. E disse: Mas o amor é uma força que nem eu posso conter. Ela desapareceu, deixando o ritual incompleto. E então, um milagre. O ciclo foi quebrado não pela morte, mas pelo sacrifício do medo. Nos permitimos sentir, viver e perdoar o impossível. Capítulo 17. O eco da liberdade. O ritual não concluído, o ciclo quebrado, mas nada voltou a ser como antes. A Mulher das Sombras desapareceu, sim, mas deixou um vazio profundo, um eco que ressoava nas noites sem estrelas.
Estávamos livres da sentença de morte, mas presos em um limiar estranho. Humanos com resquícios de imortalidade, capazes de sentir dores, medos e desejos intensificados 1000 vezes. Ela chorava com a chuva. Eu tremia com o frio do amanhecer. A vida era mais cruel do que a morte. Uma maldição diferente, porém igualmente terrível. Capítulo 18. A presença invisível. Mesmo livres, não estávamos sozinhos. Às vezes, sombras surgiam nas bordas da visão, sussurrando segredos esquecidos. Sentíamos uma presença que não partira, a essência da mulher das sombras. Agora, um espectro invisível, guardando nosso amor com ciúmes obsessivos. Ela não queria que fôssemos felizes, apenas que permanecêssemos presos em seu limbo, um castigo eterno disfarçado de liberdade. Capítulo 19. O preço do amor. A flor, agora humana, começou a adoecer lentamente. Um mal invisível corria por suas veias, uma doença da alma causada pela ruptura do ciclo. Eu, que antes não conhecia o toque da mortalidade, sentia a angústia de vê-la definhar, cada dia mais próxima da morte que nunca deveria tê-la tocado. Prometa que não desistirá. Ela murmurou pálida. Mesmo que eu desapareça, leve meu amor com você. O amor virou prisão e chama, uma luz que queimava e cegava. Capítulo 20. O último refúgio. Na desesperança, retornamos ao único lugar onde tudo poderia ser consertado: a cripta ancestral. Buscamos antigos textos, rituais esquecidos, e mesmo com o medo, tentamos restaurar o equilíbrio. Mas quanto mais mexíamos naquilo que nunca deveria ser tocado, mais sentíamos a fúria da mulher das sombras, que aos poucos se materializava, tornando-se cada vez mais tangível. Capítulo 21. O sacrifício do coração. No ápice do tormento, compreendi que o verdadeiro sacrifício não era a morte física, mas abrir mão do amor que nos prendia. Numa noite sem luar, disse adeus à minha flor, não com palavras, mas entregando-lhe um beijo frio, como o próprio destino. Ela desapareceu na névoa, deixando-me com um coração vazio e um amor que, embora invisível, me consumia lentamente. A mulher das sombras sorriu, mas dessa vez com uma tristeza genuína, pois sabia que o amor nunca morre, mesmo quando o coração se parte. Capítulo 22. A semente das trevas. Antes de ser a mulher das sombras, ela foi uma jovem chamada Evelina, nascida em um vilarejo esquecido pelo tempo, cercado por florestas densas e noites eternas. Seu povo vivia sob a tirania de um senhor cruel, que mantinha todos em medo e opressão. Evelina era conhecida por sua beleza rara e uma voz que encantava até as estrelas. Porém, seu coração carregava um desejo desesperado: liberdade para seu povo e para si mesma. Capítulo 23. A promessa quebrada. Para salvar seu vilarejo, Evelina fez um pacto proibido com uma entidade antiga, uma divindade das trevas que prometeu dar-lhe poder em troca de sua alma e de um sacrifício eterno. Ela aceitou, acreditando que poderia controlar a maldição que usaria seu poder para libertar os outros. Mas a entidade a traiu, aprisionando-a em um corpo entre a vida e a morte, transformando-a na mulher das sombras, uma guardiã da maldição, destinada a impedir que qualquer alma quebrasse o ciclo. Capítulo 24. O encontro com o vampiro. Séculos atrás,
Quando eu ainda era apenas um monstro faminto e perdido, cruzei meu caminho com Evelina. Naquele momento, ela não era inimiga, mas uma alma igualmente aprisionada, tentando proteger o equilíbrio do mundo, mesmo que isso significasse destruir tudo o que amava. Nosso encontro selou o destino de ambos. Ela se tornou a sombra que me persegue, e eu o amor que a lembra do que perdeu. Capítulo 25. O conflito eterno. Presente e passado se entrelaçam numa dança trágica. Evelina, agora mulher das sombras, luta entre o dever de manter a maldição e o resquício de humanidade que ainda pulsa em seu coração. Ela odeia o amor que temos porque ele ameaça sua existência, mas também o deseja desesperadamente, pois é a única conexão que a mantém humana. Eu sou a guardiã do limiar, ela me disse certa vez, mas também sou a prisioneira do que um dia fui. A Flor e o Crepúsculo. Parte 2. A Aliança das Sombras. Capítulo 26. Quando o inimigo é o espelho. A floresta onde tudo começou estava coberta por uma névoa densa. As árvores pareciam respirar, e o chão exalava um lamento antigo. Foi lá que nos encontramos, Evelina e eu, diante da cripta onde minha maldição nascera, e onde a dela tomara forma. Ela surgiu envolta em trevas, os olhos como duas luas mortas. Por que me chama aqui, criatura? Não teme o que posso fazer com você? Temo sim, mas temo ainda mais o que não faremos juntos. A frase pairou entre nós como um feitiço. Pela primeira vez, ela hesitou. A mulher das sombras era feita de dor e culpa, mas por trás da máscara havia rachaduras. Você ainda ama, eu disse. E eu também. O amor nos destruiu. Ela respondeu. Mas talvez seja a única coisa que possa nos libertar. Capítulo 27. Pacto de sangue e cinza. Na antiga cripta, sob a lua enegrecida por nuvens, selamos o pacto. Evelina ensinou-me os antigos rituais esquecidos, fragmentos de magia da época anterior aos homens. Juntos, reunimos ossos, lembranças, palavras proibidas. Há um ser acima da maldição, ela confessou. Um nome que não se deve pronunciar, a entidade que molda os ciclos e as prisões. Foi com ele que fiz meu pacto. Então vamos até ele, declarei. Se alguém pode encerrar isso, é quem o iniciou. Ela olhou para mim como quem vê o impossível. E pela primeira vez, sorriu. Um sorriso curto, trágico, humano. Capítulo 28. O caminho para o abismo. A jornada nos levou por regiões que nenhum ser tocado pelo sol ousava pisar. Passamos por cemitérios engolidos por raízes, igrejas esquecidas onde padres amaldiçoados ainda rezavam em línguas mortas, e mares onde os mortos sussurravam em espuma. Enquanto atravessávamos o tempo e o horror, algo mudava entre nós. Ela já não me olhava como inimigo, e eu via nela o reflexo de minha própria dor. Dormíamos em silêncio, juntos, mas sem tocar. Apenas as almas se roçavam no escuro. Capítulo 29. O trono de ninguém. Chegamos à caverna sem nome, onde o tecido da realidade era mais fino. Lá, encontramos a entidade. Não tinha forma. Era como olhar para dentro de todas as lembranças de medo e solidão ao mesmo tempo. Vocês desejam romper o ciclo? Disse ele sem boca. Então tragam o que nunca entregaram. O que são de verdade? Somos dor, respondi. Somos amor negado, disse Evelina. Ele riu. A caverna estremeceu. Então, sacrifiquem aquilo que resta de suas almas. Evelina segurou minha mão. Pela primeira vez, seu toque era quente.
Estamos prontos. Ela sussurrou. Capítulo 30. O preço da redenção. Não houve luz, nem som, apenas a sensação de cair, e cair, e cair. Quando acordei, ela estava ali, mas diferente. Sua pele já não era cinza. Seus olhos já não sangravam sombras. Evelina era humana, e eu não sentia sede. Não ouvia o bater das veias alheias. O monstro adormecera. Estamos vivos? Estamos livres? Ela perguntou. Mas o mundo não nos reconhecia mais. Ao sair da caverna, o tempo havia passado como um rio furioso. Estávamos sozinhos em uma nova era. Tudo o que conhecíamos era pó, mas algo restara. Na palma da mão de Evelina, uma marca, um símbolo antigo. A maldição não fora quebrada, apenas transferida. A Flor e o Crepúsculo, parte 3. A herança do sangue silencioso. Capítulo 31. Sementes no escuro. Anos se passaram desde que Evelina e eu selamos o pacto. Vivíamos em silêncio, longe do mundo, em uma cabana escondida entre montanhas cobertas por névoa eterna. Lá, o tempo parecia suspenso, até que o destino se reaproximou em forma de choro. Ela engravidou, algo impossível, algo antigo. A gravidez foi diferente. As noites ficaram mais frias. As árvores ao redor murcharam. O espelho se recusava a refletir Evelina após o 3º mês. E eu começava a sonhar com o passado, com a cripta, com ele. Está vindo algo, sussurrei certa noite tocando o ventre dela. Ou alguém. Evelina respondeu, sem medo, mas com dor nos olhos. Capítulo 32. O nascimento do crepúsculo. Ele nasceu em silêncio. Nenhum choro, nenhum movimento. A própria lua desapareceu do céu naquela noite. A criança tinha olhos que mudavam de cor. Cinza, dourado, negro. E uma marca no peito. O mesmo símbolo da maldição, agora ardendo como brasa viva. Demos-lhe um nome simples, Lucian. Mas sabíamos que ele não era um menino comum. Ele não era apenas fruto de amor. Era herdeiro da quebra do pacto, um paradoxo vivo. Carne e maldição, amor e ruína, flor e veneno. Com o tempo, Lucian começou a falar com a sombra das coisas. Animais mortos o seguiam. As árvores se curvavam onde ele pisava, e ele olhava para nós como se soubesse mais do que poderíamos entender. Capítulo 33. A voz do velho ser. Quando completou 7 anos, Lucian desapareceu por uma noite. Ao retornar, trazia consigo um colar feito de ossos e olhos de pássaros. Eu estive com ele e disse: o criador do ciclo. Ele está acordando. Ele quer tudo de volta. Você ouviu? Perguntei, estremecendo. Lucian sorriu. Era o mesmo sorriso que eu tivera quando ainda era monstro. Eu sou ele. Ou ainda serei. Evelina chorou. Sabia que a redenção fora um engano. Que ao pagar o preço e escapar, havíamos deixado aberta uma porta. E Lucian era a resposta que o universo deu para punir nossa fuga. Capítulo 34. O coração e a faca. Os anos passaram e Lucian cresceu. Em beleza, inteligência e trevas. As pessoas das vilas próximas começaram a sumir. Animais eram encontrados em círculos queimados. Havia rumores de uma criança-deus, de um novo apocalipse. Tentei detê-lo, mas ele já não era meu filho. Era o novo ciclo encarnado. Pai, disse-me certa noite, por que você nega o que eu sou? Você foi criatura da noite, minha mãe, sombra viva. Eu sou o que nasce quando o amor desafia os deuses. Evelina preparou um feitiço. Uma lâmina feita com pétalas da flor do primeiro jardim. A única arma capaz de cortar um elo entre mundos. Ele precisa morrer. Ela disse com os olhos cheios de dor.
ou o mundo morre com ele. Mas eu hesitei. Era meu filho, e era ela quem o amava mais. Deixe-me ser a assassina de mim mesma. Sussurrou. Capítulo 35. Sangue de Flor. Na última noite, sob a lua vermelha, Evelina enfrentou Lucian no campo onde tudo começou. Não houve gritos, apenas silêncio e vento e o som de pétalas queimando no ar. Ela cravou a lâmina no peito do próprio filho. Lucian sorriu, como se esperasse, como se desejasse. Eu voltarei. O ciclo nunca termina. E evaporou em cinzas que o vento não ousou tocar. Evelina caiu de joelhos, sorriu, morreu nos meus braços, como a flor mais linda que já desabrochou no crepúsculo. Epílogo. A semente nunca morre. Agora estou só. Planto as cinzas em um vaso de vidro e espero. Porque um dia sei que da terra surgirá algo, uma nova flor, ou uma nova fera. Talvez as duas. Porque quando o amor desafia as trevas, o mundo muda, mas nunca se salva por completo. A Flor e o Crepúsculo. Parte 4. O fim do sangue e do perfume. Capítulo 36. A última caçada. Já se passaram 80 anos desde que Lucian se desfez em cinzas. Mas ele nunca deixou de sussurrar. Em sonhos, na brisa, nos olhos vazios das estátuas. O mundo esqueceu. Eu não. Agora eu, o último vampiro, caminho em direção ao fim do ciclo. Sinto-o pulsando debaixo da terra como um coração faminto. A única forma de acabar com isso é me tornar a oferenda. A raiz do mal está presa a mim. A flor nasceu do meu sangue. O espinho também. Retorno ao lugar onde tudo começou. O jardim morto onde Evelina e eu nos beijamos pela primeira vez. Ela me espera lá. Capítulo 37. A sombra do amor. Evelina não envelheceu, continua bela, mas seus olhos estão vazios como de uma estátua sonhando com a luz. Você voltou, diz ela. Como eu imaginei que você voltaria. Está na hora de terminar. Você não tem mais forças, não sem mim. Ela se aproxima. A aliança em seu pescoço brilha com uma luz lilás, a corrente da maldição. Tire isso, peço. Não posso, não sem quebrar você. Então quebre. Ela hesita. Pela primeira vez desde Lucian, vejo um brilho antigo em seus olhos. Algo como esperança. Ela ergue as mãos, toca o colar. Uma força violenta explode ao nosso redor. O jardim morto floresce, mas com flores sangrentas e espinhosas. O ciclo reage. Capítulo 38. A morte do imortal. As sombras do passado se erguem. Lucian, o Criador, os velhos deuses. Eles vêm como vento, como grito, como carne deformada. Eles vêm para impedir o fim. Evelina recita palavras em um idioma que só o amor proibido conhece. Eu a protejo, lutando contra monstros feitos do que já fui. Está quase feito. Ela diz. Mas preciso que morra. Eu já estou morto. Não desta forma. Ela enfia em meu peito a mesma lâmina de pétalas com que matou Lucian. Mas desta vez, ela chora. Você precisa ser esquecido, até por mim. Sangue antigo escorre. Chove no jardim. A terra bebe minha essência. Tudo começa a desabar. As flores sangrentas queimam. As sombras gritam. Eu sorrio. Ela me beija uma última vez. Um beijo que não é de adeus, mas de libertação. E então, tudo some. Capítulo 39. O perfume da liberdade.
acorda uma jovem deitada sobre um campo de flores. Seu cabelo é castanho claro, os olhos verdes como uma primavera recém-nascida. Ela não lembra de mim, nem de si mesma. Onde estou? Pergunta em voz doce. Um velho jardineiro passa por ela, sem reconhecê-la. As flores desabrocham em seu rastro. Os pássaros a seguem. Ela caminha sem medo, rindo de algo que não compreende. A aliança sumiu de seu pescoço. Em seu lugar, uma cicatriz em forma de flor. O mundo sorri com ela. E longe dali, no subsolo, a terra guarda um nome esquecido. E um corpo que não virará pó. Não ainda. Epílogo. O Jardim Vivo. A maldição foi quebrada, mas as histórias, essas nunca morrem. Ainda há quem jure ver, em noites de lua pálida, uma figura de capa escura sentado entre flores, cuidando silenciosamente de um jardim que nunca morre. Um jardim onde a flor mais bela do mundo dança com o vento. E onde o amor, mesmo perdido, floresce eternamente.